Rádio Regional FM 100.9 apresenta Tribuna Livre. Tribuna Livre. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a osteoartrite de joelho. Se você tiver alguma dúvida aí em relação a isso, é só mandar pra gente. 99804-2298. E vamos trazer o nosso quadro de hoje, a fisioterapeuta em sua casa. A fisioterapeuta em sua casa, com Maria Andrade. Maria, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Tribuna Livre. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional. Sou Maria Andrade, fisioterapeuta, graduada pela Uniages e possuo formação no tratamento da dor lombar e aperfeiçoamento também no tratamento de lesões de joelho. E sou sócia também da Fisiopopular, Clínica Popular de Fisioterapia aqui em Cícero Dantas. Perfeito. Maria, eu queria que você explicasse para a gente aqui, para o pessoal de casa, o que é o osteoartrite de joelho ou em outra parte do corpo. Isso. A osteoartrite de joelho ou em outra parte do corpo, porque pode acometer todas as articulações, ela trata-se de uma doença articular degenerativa, né? Onde ela vai acometer a cartilagem da articulação, vai destruindo, né, essa cartilagem. E aí, causando esse desgaste, vai proporcionar um quadro de dor, de inflamação, rigidez articular e vai causar algumas limitações nos movimentos dessa articulação, né? E durante o movimento dessa articulação ocorre um impacto nos ossos, que é provocado pelo bico de papagaio, né, osteófitos também popularmente, e por isso ocorre o quadro de dor e de inflamação. A osteoartrite de joelho, ela tem cura, tratamento, pode ser amenizada, como é? Isso. Cura ela não tem, mas ela tem tratamento e pode ser amenizada, de acordo com que o paciente possa conseguir voltar à sua rotina, conseguir desenvolver sua funcionalidade com o mínimo de dor possível e o máximo de independência também. Quem tem, por exemplo, como a fisioterapia atua na osteoartrite de joelho, por exemplo? Isso. A fisioterapia, né, ela possui inúmeras técnicas que vai tratar os comprometimentos, né, ocasionados pela osteoartrite, desde inflamação, dor, a rigidez articular, né, que é muito comum os pacientes relatarem que ficam entrevado, joelho entrevado, quadril também entrevado. Então, a fisioterapia ela vai tratar a dor, restaurar a funcionalidade desse paciente, né, e fazer com que ele retorne às suas atividades diárias de uma maneira mais funcional possível e vai ajudar também a reduzir a necessidade do uso de medicamento. Pronto, quem tem osteoartrite de joelho pode fazer atividade física, inclusive eu já ouvi falar que o jogador de futebol é um profissional que está propenso a desenvolver essa doença. Por quê? Isso. Na verdade, sim, com toda certeza. Pode e deve fazer atividade física. O jogador de futebol, assim como outros atletas, pelo fato de ter alto impacto, né? Correr muito, aí acaba forçando muito as articulações, principalmente do joelho. Assim como atletas de salto, de voleibol também. Um dos fatores de risco, inclusive, são esses esportes de alto impacto, né? Que vai forçando a articulação. A atividade física ela é extremamente importante no tratamento da osteoartrite de joelho, porque ela vai ajudar a reparar esses danos, como a rigidez articular, ajuda também a aliviar a dor, né, porque o exercício físico ele produz efeito analgésico e também promove a sensação de bem-estar. Ajuda também a restaurar a força muscular desses pacientes, né? Os exercício e atividade física, eles podem ser realizados tanto no consultório de fisioterapia. Também pode ser realizado musculação, pode ser realizado pilates. E, assim, em alguns casos, quando o grau de osteoartrite, né, a degeneração, ela se encontra em um grau muito alto, alguns pacientes eles precisam primeiro fazer os exercícios específicos no consultório. E aí, depois, de maneira gradativa, eles podem ir desenvolvendo, passando para outras atividades, como a caminhada, musculação ou pilates, como eu citei também. Maria, se a pessoa for diagnosticada com a osteoartrite, você disse que ela pode e deve fazer atividade física. Quais são os cuidados para não piorar o quadro? Os cuidados é assim, a gente precisa estar sempre
trabalhando no limite da dor do paciente, ou seja, não esforçar demais, não forçar demais. Um dos cuidados é o que eu acabei de citar, que primeiro, a depender do grau, o paciente ele precisa passar pela fisioterapia, que aí a gente vai restaurar aquela função ali, diminuir os principais sintomas para que ele possa retornar, fazer as atividades com maior conforto e segurança. Aí assim, o cuidado, o próprio paciente mesmo, ele pode ir se autocontrolando, digamos assim. Nos primeiros dias não forçar demais, evitar fazer exercícios de alto impacto, mas isso assim, só nos primeiros dias. Depois ele pode ir voltando à rotina gradativamente. E ao continuar sintomas assim como rigidez, edema, né? Procurar sempre um profissional de saúde. A minha pergunta era justamente em relação a isso. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas mais graves? Isso. Os sintomas mais graves, assim, quando a osteoartrite ela é uma doença crônica, né? Quando a pessoa não cuida, passa muito tempo, o sintoma mais grave pode ser, assim, perda mesmo da função do membro, né? Do paciente. Por exemplo, osteoartrite de joelho. Tem pessoas que não conseguem mais dobrar a perna quando o grau está muito elevado, né? Às vezes acontece também, como a osteoartrite ela provoca esse desgaste na articulação, vai acontecer essa diminuição no espaço intraarticular. Então, um dos casos mais graves também acontece meio que encurtamento do osso. Desgasta a cartilagem, aí vai desgastando também o osso, né? Porque se não tem a cartilagem para amortecer, sempre que movimentar vai encostando o osso no osso. E aí algumas pessoas ficam afastadas do seu trabalho, não conseguem nem realizar as atividades de casa, por exemplo. E quais são as principais causas? Tem como evitar, desenvolver? Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer, né, para evitar é manter uma rotina saudável, isso inclui atividade física, né, porque uma das causas do osteoartrite, principalmente de joelho, é o sedentarismo, né, o sobrepeso também, porque se você está acima do peso, vai sobrecarregar a articulação do joelho, né. Outro fator de risco também, importante você falar, é mulheres, acomete mais mulheres, né, acima dos 50 anos, e na época da menopausa. Né? Por isso que é importante também fazer acompanhamento interdisciplinar, porque aí vai fazendo a reposição hormonal. Já que na menopausa, né, ocorre uma queda hormonal na produção de hormônio, principalmente no estrogênio, que é responsável pela saúde dos ossos e das articulações. Em questão de tratamento, o fisioterapeuta também atua passando a medicação ou já é outro médico? Não, na verdade, nós fisioterapeutas não podemos prescrever. A gente atua assim em conjunto, né? Em alguns casos, foi até bom você fazer essa pergunta, porque em alguns casos, quando o grau está muito alto, né? Muito forte, um quadro de dor muito forte, associado a outros fatores também, o paciente ele precisa tomar a medicação, uso de analgésicos, de anti-inflamatórios, que é prescrito pelo ortopedista. Mas aí a gente atua em conjunto também, o paciente tomando medicação e a gente fazendo exercícios leves, expondo de maneira gradual. Qual a diferença, por exemplo, de osteoartrite ou artrose? Na verdade, não há diferença. Osteoartrite, osteoartrose, ou mais popularmente artrose, né, como é conhecida, isso, todas são a mesma coisa, né, que trata-se, como eu falei no início, de uma doença articular degenerativa e que até é importante também falar que ela, além de ser articular degenerativa, também é uma doença sistêmica, ou seja, está sempre associada com hipertensão, com diabetes, por isso que é importante sempre procurar um profissional de saúde e fazer acompanhamento multidisciplinar. Há tratamentos. Agora, no caso, cura não existe, é verdade? Verdade, cura não existe. Uma vez que a cartilagem, né, acontece o desgaste, infelizmente ainda não temos cura, não tem como. Mas o tratamento, né, quando ele é bem feito, bem orientado para o paciente conseguir fazer os exercícios, ter os cuidados em casa também, consegue viver tranquilamente, com o mínimo de dor possível e o mínimo de limitações possível também. A osteoartrite é a doença que está acometendo o Papa Francisco, né, no joelho. Existe diferença, por exemplo, de um homem idoso como ele, o tratamento, e uma criança, uma adolescente? Muda muita coisa? Isso, muda. Na verdade, assim, criança e adolescente é raro acontecer, muito raro mesmo. Até mesmo mulheres com 30, 40 anos é muito raro. Mas quando acontece também, o tratamento ele é, digamos que, mais favorável para a pessoa. Porque assim, quando é um idoso, como o Papa Francisco, né, já tem todo o processo das alterações que o envelhecimento causa, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, assim, o tratamento se torna, digamos que, mais difícil. Os resultados não são o mesmo de uma pessoa mais jovem, né? Aqueles remédios que são vendidos à base de cálcio, ele melhora, ele previne
em algum momento, é isso? Não, na verdade não. O cálcio ele vai atuar assim na saúde do osso, né? Mas para osteoartrite mesmo, não. A melhor coisa mesmo, o melhor tratamento é a atividade física, o exercício físico, né? Pronto, olha, o nosso tempo está esgotando. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final sobre esse tema, sobre esse tema de hoje. Dicas para o pessoal de casa se prevenir dessa doença. Isso. Na verdade, é assim, a melhor dica de todas é praticar atividade física, né? Pelo menos, assim, 4 vezes por semana. E quando a osteoartrite tiver, assim, um grau que a pessoa não conseguir fazer, mesmo uma simples, uma leve caminhada, procurar sempre um profissional de saúde. Pode procurar a gente, né, um fisioterapeuta, que nós somos também profissional de primeiro contato, ou pode procurar um ortopedista, procurar um médico para estar fazendo o tratamento direitinho. Ok, recebemos aqui no quadro de hoje a fisioterapeuta em sua casa, Maria Andrade. Maria, um abraço para você e até a próxima. Obrigada, gostaria de agradecer o espaço. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.